da série Como Ser um Obreiro Aprovado, mantendo firme o testemunho em tempos difíceis. E de fato nós estamos em tempos difíceis. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, capítulo 3. Tempos difíceis sobrevirão. Verso 2 do capítulo 3. Seres egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, verso 5, negando o poder dela. Esse é o contexto dos nossos sermões aqui. O que Paulo vai nos ensinar agora está no verso 23. E a palavra-chave aí, meus irmãos, é evite. Parece que Paulo está dizendo as mesmas coisas, mas não, meus irmãos. Paulo está em um aprofundamento. Irmãos, você saiu de casa hoje para vir aqui para ser lembrado. Aquilo que de fato é importante. Aquilo que é importante não somos nós. Nunca foi a gente, nunca será que define o que é importante. E aqui eu não estou minimizando a vida de ninguém porque eu me incluo. Eu estou no mesmo mundo que você. Eu não sei como foi a sua semana, eu sei como foi a minha. Entendeu? Foi semanas de lutas, de frustrações, de alegrias. Entendeu? Como a sua. Pode ter sido assim, mais assim, menos assim. Mas o ponto é que nós nunca teremos a percepção do que é, de fato, que nós devemos nos preocupar, se não nos debruçar sobre a palavra de Deus e ver o que de fato importa. E Paulo, relembrando os irmãos, Paulo aqui está escrevendo a segunda carta para Timóteo, um jovem pastor, para uma igreja recém-nascida, primeiro século. Mas Paulo sabe que vai morrer. E desde o primeiro sermão, para ser bem exato aqui para nós, esse é o contexto imediato. Paulo sabe que vai morrer, e para que a gente saiba o que é ser um obreiro aprovado, as suas últimas palavras antes de morrer são essas que a gente tem visto aqui. Primeiro sermão, segundo sermão, terceiro, quarto, quinto e o sexto agora. Meus irmãos, devemos dar atenção a isso. Eu costumo dizer, não só aqui na igreja, onde eu vou pregar, onde eu vou dar aula, eu costumo sempre dizer isso, os irmãos já ouviram eu dizer. A palavra de Deus, ela não é triunfalista, ela é realista, não é pessimista. Meus irmãos, como é maravilhoso nós termos um local para se reunir chamado igreja, aonde nós somos trazidos a lembrar disso. Nós não viemos a esse mundo aqui, meus irmãos, para triunfar nesse mundo. Nós viemos a esse mundo e são palavras de Deus, de Cristo. Não de pessimismo, mas de realidade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. O nosso triunfo não está nas nossas ações aqui nesse mundo. Nós deveríamos sempre pensar e sempre lembrar disso. O nosso triunfo está numa pessoa chamada Jesus Cristo. E ele já venceu. É o já ainda não. Até lá, nós precisamos ser lembrados. A quem nós devemos agradar. Não é a marido, não é a mulher, não é a pai, não é a mãe, não é a filho, não é patrão, mas é a Cristo, a Deus, em Cristo nosso Salvador. Por isso, que quando a gente vai lá para Efésios,
E começa lá, sujeitai-vos uns aos outros. E começa lá dizendo a mulher se sujeitar ao marido, né? Ser submissa ao marido, respeitar o marido. Aí diz para o marido amar a esposa. Aí diz para o marido, dar manutenção, cuidar, sustentar a esposa. Aí quando a gente continua o texto, aí ele vai dizer, seja submissa às autoridades. Aí vai entrar dentro do lar e diz, os filhos se sujeitem aos pais, os pais não levem os filhos à ira. Aí depois diz, se sujeitem, lá Pedro vai dizer, se sujeitem às autoridades. Mas tem uma conexão aí. Como ao Senhor. Como ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra se sujeitar, ser submisso, ela não está aqui explícita, mas ela está aqui implicada. Por tudo que Paulo já vem falando. E agora, mais uma vez, quando ele vai usar essa palavra fuja, ou melhor dizendo, essa palavra evite, do verso 23. Que eu queria ler esse verso com vocês aqui. Primeiro século, a preocupação de Paulo. Imagine se Paulo estivesse aqui hoje. Eu acredito que seria uma preocupação triplicada, quadriplicada de Paulo. Porque de Paulo até aqui, o que aumentou nessa exortação de Paulo, que nós precisamos evitar, é sério. Vamos ler o texto, meus irmãos. É só o verso 23. Repito, parece que ele está dizendo as mesmas coisas, mas não está. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Vamos ler de novo, irmãos. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Oremos. Senhor, dai-nos graça mais uma vez. Não nos deixe sair daqui, Deus, sem compreender a responsabilidade que somos chamados, assim como Timóteo foi chamado e todos aqueles que estavam sob a liderança dele. Te somos gratos, Deus, pelo privilégio de tu nos chamar a atenção para aquilo que é tão importante para nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender essas verdades e, de fato, vivê-las. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aqui, irmãos? 3 partes. A primeira. Por favor. Para os irmãos verem aí. PowerPoint. Aí você me quebra, né, Tiago? Cada dia que passa, eu estou reconhecendo que eu tenho um grau de autismo. Pronto, aí chegou o meu coração. Tá aí, irmãos, ó. Repele uma postura ativa. Tenha atenção. Perigo da especulação. As consequências. Um testemunho ruim. Testemunho ruim não é ser reconhecido para com Deus como obreiro aprovado. Então esse texto está aqui para tudo aquilo que Paulo vem falando, para que a gente tenha certeza. Para que a gente seja um obreiro aprovado, nós temos que repelir. Temos que ter atenção sempre. E sempre entender. Se nós não agirmos em obediência, vai ter consequência. E uma das consequências é aquilo que o Senhor mais nos pede para não ser, é dar mau testemunho. Então, meus irmãos, é um texto pequeno, mas Paulo começa dizendo, evite. Em outras versões, repele.
é um imperativo, é uma ordem. Quando você olha para a ordem do verso 22, fuja, evite, parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O fuja do verso 22 é, de fato, você tomar uma decisão. Eu não vou perder tempo com isso aqui. Eu vou me afastar disso aqui. Mas o evite aí, que em algumas versões é repele, ele não é só uma ideia de você se afastar, mas é uma ideia de você se afastar, mas também mostrar que você rejeita aquilo que você está se afastando. É a ideia de recusar, declinar, afastar-se com firmeza. É a mesma palavra que Paulo usa em 1 Timóteo 4:7, quando ele diz assim, ó, rejeita as fábulas profanas. Rejeitar as fábulas profanas, meus irmãos, é você identificar que elas são. E aquelas pessoas que estão promovendo essas fábulas profanas, elas saibam que você discorda intelectualmente. Não é só simplesmente sair em silêncio, não. É um sair confrontando. Por isso que essa palavra é diferente do fuja. O fuja é saia. Mas tem situações, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, ó, tem situações que não é só fugir das costas. Porque o verso 22 diz, fugir aí para a justiça, para a fé, para o amor e se fortalecer lá. Mas esse verso 23 aqui dá a ideia, tem momentos, que não é só você fugir, não. Você tem que fugir atacando, dizendo isso, mostrando para aquele que você não concorda com aquilo. Ou seja, não existe uma passividade. É uma ação ativa em deletar aquilo que, no linguajar de Paulo lá, em 1 Timóteo, fábulas e profanas. Paulo repete isso também quando escreve a mesma palavra para Tito, 3:10. Evita o homem faccioso. Não é só você olhar e sair de perto, não. É você olhar e se fazer entendido por ele o que você pensa sobre ele. Você é um faccioso. Você é um herege. Você não está falando a verdade. Estão entendendo, irmãos? Que é bem diferente de você simplesmente sair de perto. Agora Paulo está dizendo, sai de perto, mas sai identificando, dando nomes, assim como Paulo deu nomes aos dois indivíduos que estavam trazendo uma doutrina errada e Paulo identificou. Paulo fez exatamente o que ele está cobrando. Paulo fez exatamente o evitar, o repelir, dizendo fulano e ciclano. Ele citou o nome dos dois indivíduos, Himeneu e Fileto. E disse o que é que ele discordava. Ele disse o que é que era mentira. O que é que eles estavam ensinando, qual era a doutrina que eles estavam comungando com aqueles que estavam próximo deles, que a ressurreição já tinha acontecido. E Paulo faz exatamente o que ele está cobrando agora. E está cheio desses. E ao detalhe, não é fora da igreja, não. É dentro da igreja. Agora, esse dentro da igreja aqui não se resume só à nossa igreja local. É dentro da igreja, daqueles que dizem que são da igreja do Senhor. Seja batista, seja bíblico, seja presbiteriano, seja assembleiano, seja de que for. Que se em alguma situação você estiver próximo e alguém lhe colocar numa conversa, você não tem que fazer só a parte A do verso 23, fugir. Você tem que fazer a parte A, a parte B do verso 23, do verso 22 e do verso 23. Dizer que não concorda, para que a pessoa saiba em que você crê, que é a verdade que você defende. Então, de alguma maneira, nós somos chamados aqui por esse verso e tantos outros, a sermos apologistas, defender o evangelho, defender a verdade, quando ela é ali confrontada. Então, a postura de Timóteo, meus irmãos, aqui, para Paulo, deveria ser clara. Ele não apenas deveria deixar de participar das discussões inúteis, que é o que ele vai declarar. Ele deveria deixar evidente que não compactua com elas.
Por isso o título do nosso sermão é Chamados à Maturidade. Isso é maturidade. Você identificar a mentira e você confrontá-la com a verdade. Por isso, meus irmãos, que o primeiro sermão que nós tivemos, a primeira qualificação de um obreiro que é considerado um obreiro que é um obreiro de Deus, que faz a obra, é aquele que maneja bem a palavra. Para quando ele ouvir, onde ele estiver, e aí é o discernimento, se é hora de fugir, se é hora de evitar, ou se é hora de confrontar. Por isso que esse evite está aqui. Para que a gente não fique nessa ideia de que o evangelho está nos ensinando a ser, assim, de uma maneira direta, covardes. Na hora que eu olhar e eu ver que tem um negócio ali que está atingindo as doutrinas basilares da fé, eu simplesmente, por entender somente o verso 22, eu fugir, evitar, não. Foi por isso que a igreja foi perseguida. Até Jesus vir e encarnar e começar seu ministério, o século I estava uma maravilha. Todo mundo tinha sua religião, todo mundo tinha seus deuses, todo mundo andava abraçado. Mas quando Jesus chegou, levantou os seus 12, e eles começaram a pregar que Kyrios só existia um, e era o da religião deles, o cristianismo. Aí pronto, meus irmãos, começou a perseguição. Começou a perseguição. E a gente sabe, todos nós aqui, qual foi a consequência disso? Morreu Jesus, morreu todos os discípulos, e de lá até aqui, muitos têm morrido em muitos países que o evangelho não é aceito. Ainda temos liberdade aqui no Brasil. Mas esse texto está aqui nos chamando à maturidade. Se Paulo está cobrando de Timóteo essa postura, ele já tinha, não é nada novo, porque o texto vai dizer, você sabe, Timóteo, eu estou lembrando você. Aí lembra que nós começamos a ler? No capítulo 3, verso 1, essa é a realidade do mundo dele lá. Há 2000 anos atrás, essa é a realidade do verso 1 até o verso 5 do capítulo 3. E nós lemos aqui como introdução. Essas características desses homens do século I, não é realidade do nosso meio, não? Uma hora ou outra, a gente vai esbarrar em atrevidos, em desobedientes, em arrogantes, em blasfemadores, a semelhança de Himeneu e Fileto. E a gente não pode se acovardar. Então aqui vai a primeira lição para nós aqui. Maturidade espiritual, meus irmãos, não é apenas escolher o certo, é também rejeitar com convicção, firmemente, o que nos desvia da verdade. É deixar claro para as pessoas, eu não concordo com você. Você está errado. Entendeu? Mas só faz isso, meus irmãos, quem maneja bem a palavra. Quem tem discernimento para saber a hora de se afastar, a hora de evitar e a hora de confrontar. O confronto não é só para a liderança da igreja. Lembra? Uns tempos atrás eu gostava de dizer assim, irmãos, na igreja do Senhor, não existe crente dedo duro, porque nós somos uma família. Aí eu gostava de dizer, olha, se você estiver por aí e ver algum irmão da igreja fazendo alguma coisa que você sabe que fere as escrituras, você não pode dar de agente secreto, se escondendo, aí hoje em dia, né, filmando e gravando e trazendo para o pastor. Não, você pode fazer tudo isso, mas você não pode sair de lá sem que o irmão saiba que você viu. Entendeu? Porque a maior parte das pessoas, dos cristãos, acham, não, isso não é problema meu, é com ele e Deus. Vou ficar na minha. Não vou dizer nada. Aí ele acha que isso não vai atingir ele. Ele acha que isso não vai prejudicar ele. Vai. Olha aqui mais um texto. Aí quando nós vamos lá para Hebreus, que está o contexto, não deixai de vos congregar. Aí diz lá o quê? Admoestai-vos uns aos outros. É responsabilidade de todos vocês que estão aqui. Não é só da liderança, não é só do pastor, não é só de quem prega, quem ensina, não. É de todos vocês aqui. Viu o evangelho sendo falado falsamente? Se você está na posição de discernimento para entender, é hora de eu falar, eu vou falar. Principalmente se é um irmão que se declara como um cristão. Da sua igreja ou não da sua. Eu também costumava dizer isso no seminário. Olha, a partir do momento que eu conheci você,
Não importa a sua denominação. Se eu estiver por aí e eu ver você fazendo alguma coisa, eu vou aparecer e vou exortar você. E você não pode dizer assim, quem é você para me exortar? Você é o meu pastor? Sim, mas eu sou seu irmão em Cristo. Você diz que é crente, nós somos um corpo. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele vai buscar só a minha não, por mais que a minha seja bíblica. Às vezes eu até brincava. A única igreja que Deus vem buscar é a bíblica. Ele não vem buscar a Assembleia de Deus, ele não vem buscar... Não vem. Ele vem buscar a igreja bíblica. Aí nós temos que ser bíblico duas vezes, né? Bíblico e bíblico. Aí eu brincava com esse pessoal. Mas isso abala muitas pessoas. Aí fica os crentes tudinho, vendo as pessoas fazendo coisas que confrontam. Quando alguns têm um entendimento, fica só no verso 22. Mas tem um verso 23, para não deixar mais inocente. Então, maturidade espiritual é isso. Não é apenas escolher o certo, mas é declarar esse certo. Vivemos um tempo, meus irmãos, que muitos querem ser tolerantes com tudo. Muitos querem manter a aparência de gentileza e acabam permitindo conversas e condutas que enfraquecem a igreja. Eu sou da paz. Eu sou da paz. Não. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó. Repele. Tome uma posição. Discernir o que rejeitar é tão cristão quanto discernir o que abraçar. Nós vimos aqui outro texto. Eu tenho que discernir o que é verdade. Mas também eu tenho que discernir o que é mentira e confrontar com a verdade. É papel de todo crente. Então aqui eu vou dar alguns exemplos daquilo que Paulo vai dizer, ó. Evite as discussões insensatas e absurdas. O que seria isso? Um contexto, pelo que a gente já viu aqui, seriam conversas de genealogias, questão dos anjos. Mas eu vou ser mais prático aqui. O que seriam esses assuntos inúteis? Que a gente tinha que confrontar com a verdade e não simplesmente ficar passivo, ouvir e deixar acontecer. Ou ir discutir coisas que não têm proveito nenhum. Evite as discussões insensatas. O que é que eu tenho que evitar para confrontar depois? Pronto. Já falei, debates, genealogias, 1 Timóteo 1,4. Especulações sobre detalhes não revelados. Tem gente que gosta dessas discussões. Tipo, quem morreu na cruz, né? Foi o Jesus homem ou Jesus Deus? Foi o Jesus homem 50%. A Bíblia não fala nada disso. Se você pegar sua Bíblia agora e abrir, nos textos que falam da crucificação, quem foi que morreu na cruz? O que é que o texto diz? Jesus, acabou. É Jesus. Aí você escuta alguém... Meu irmão, calha a boca. A Bíblia se cala nisso aí, você está querendo levar... Não entre nesse tipo de coisa. São polêmicas. Discussões intermináveis sobre questões que a Bíblia não define claramente. Como, por exemplo, você pode achar até que não, mas tem gente que briga, discute para defender uma posição. Qual era a cor dos olhos de Jesus? Aí fica os abestados lá. A prova não sei o que, não sei o que. O historiador fulano de tal, que é a região que Jesus nasceu, não sei o que, não sei o que. Tem uma ramificação com os europeus e tal, não sei o que, não sei o que. Jesus tinha um olho azul. Quantos anjos existem? Qual o sexo dos anjos? Essa daqui você já ouviu, porque já chegaram para mim. Nada contra os animais, mas tem gente que briga se os animais vão para o céu. A minha defesa vai ter animal no céu, mas o seu cachorro, o seu gato que morreu aqui, ele não vai ser ressuscitado, não. Então não vou nem perder tempo com isso, para discutir essas coisas. Disputas denominacionais. Competição entre denominação, a minha é mais bíblica. Por quê? Porque o meu louvor, a minha liturgia, aí começa. Então, ontem eu fui pregar numa igreja que os irmãos que conhecem, a igreja bíblica ali na Maraponga, pastor Auricélio. Eles são bíblicos, mas também são batistas. Mas
na sua organização, são presbiterianos. Lá o governo da igreja é um presbitério múltiplo. Aí dentro do presbitério tem aqueles que são considerados docentes, os que pregam, aqueles que cuidam da administração, mas não tem uma pessoa que representa. Você chega lá e diz assim, quem é o pastor da igreja? Não, são eles. Aí tem gente que briga, não, está errado. Isso aí não é de Deus. A nossa aqui é pastor, diácono, daqui um dia presbítero. Já tem outras que é o pastor que manda mesmo e acabou-se. Mundial, Universal. Se eu falar assim, quem é o dono da Universal? Todo mundo vai dizer que é o mãozinha lá, né? É de Macedo. Se eu disser quem é o dono da Mundial, todo mundo vai dizer que é o Chapelão, não é? É ele que manda ali. Entendeu? Mas a Bíblia tem que discutir esse tipo de coisa? Não. Polêmicas teológicas. Essa aqui é muito conhecida. Estou tentando trazer uma ideia do que seria hoje, se Paulo fosse escrever hoje. Paulo ia dizer assim, ó, pastor Iranildo, fuja dessas confusões de tentar resolver essa briga entre calvinismo e arminianismo. Calvinismo, Deus é soberano, Deus elege. Arminianismo, Deus é soberano, Deus elege, mas tem a participação do homem. Nunca se resolveu, Calvino não resolveu, ninguém vai resolver isso. E nós estamos vendo aqui na providência de Deus. Deus é soberano e o homem tem responsabilidade, é com isso que a gente tem que ficar. Aí, sem falar as outras questões de pré, pós, amilenismo. Fulano é pré. Vai acontecer a tribulação. Fulano é pós, já aconteceu a tribulação. Aí outro diz, não, eu sou A. Estou dentro do amilenismo e já aconteceu. Rapaz, nada disso tem uma posição final, tem gente que briga por isso. Aí tudo isso gera o segundo ponto nosso. Quando não se tem uma maturidade espiritual, vai se ficar discutindo por coisas periféricas, enquanto aquilo que é óbvio, como diz Lutero, rapaz, eu vou ficar com a Bíblia do jeito que ela está, não quero que Deus mande anjo, mais nada. O que ela tem para mim já é suficiente. Aí muitos cristãos, imaturamente, sabem o que é que tem que fazer as coisas mais óbvias. Todo mundo sabe. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. É uma ordem, crescei na graça e conhecimento. Como é que eu cresço na graça e conhecimento? Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estar na comunhão dos irmãos. Eu preciso estar debaixo de uma liderança, sendo discipulado. Mas a gente, ora, como eu falei no domingo, tem gente que não consegue vencer a batalha de casa para a igreja. Aí, por mais que muita gente polemize, que diga, quando o autor de Hebreus escreveu lá, não deixe os congregar, ele não estava pensando nessa igreja. Talvez ele não estivesse pensando nessa igreja aqui, mas estava pensando na comunhão de gente que se junta. Esse é um ponto que está lá. Isso a gente sabe. Isso a gente sabe. A gente sabe se não se alimentar. Há muitas analogias da Bíblia que ela é pão, que ela é água, que ela é sustento, que ela é fortaleza, que ela é rocha, que ela é segurança. A gente sabe tudo isso. Mas a gente não coloca em prática. A gente fica buscando fora das Escrituras. E a gente se dá mal, a gente enfraquece. Aí Satanás aproveita e diz, é muito difícil ser crente, não é crente não. Começa a acusar, e você vai se afastando, você pensa que não. Você está do jeito que o diabo gosta. Totalmente imaturo. Você perdeu a ideia do que é, de fato, espetacular da Bíblia e entra nesse segundo ponto. A especulação. Paulo qualifica essas conversas como insensatas e absurdas. O termo insensato, literalmente, sem instrução, sem propósito, sem frutos. São conversas vazias, sem fundamento na palavra, sem ligação com a piedade. Normalmente, quem entra nessas disputas, das quais eu falei aqui anteriormente, a mais imediata agora, questões teológicas, calvinismo, entra numa arrogância, numa soberba, sabe?
Alguns ao ponto de dizer que alguns irmãos da Assembleia de Deus pentecostais não são crentes. Irmão, isso é muito complicado, irmão. Deus não gosta de coração exaltado. Ele se apresenta para os humildes, os mansos. Agora, mansidão não quer dizer passividade, não. Quando você fala a palavra de Deus com autoridade, meus irmãos, você pode arregalar o olho, você pode gritar. A pessoa que escuta aquilo, a palavra de Deus é tão poderosa que ela não se pega a isso, esbugalhar do olho, o grito, porque a palavra entra, que é poderosa. Da mesma maneira, às vezes a pessoa falando mansamente, fecha até os olhos para falar, mas quando é a palavra de Deus, quando é Deus que está agindo por essa palavra, há um confronto no coração, há um confronto. E sempre temos que depender da ação do Espírito Santo, seja para quebrar aquele coração, ou seja, para endurecê-lo. Seja para levá-lo para a humildade ou para explorar no mais profundo e máximo, macro, a sua arrogância e a sua soberba. Mas nós, os portadores dessa palavra, jamais podemos colocar assim. Eu já falei para os irmãos aqui a minha percepção desses debates. Eu vejo muito mais desserviço do que serviço, sabe? Vejo os irmãos ali se degladiando. A baba está escorrendo de ódio. Eu fico imaginando um monte de gente vendo isso aqui. Que testemunho é esse? Certamente eu não tenho medo de dizer, baseado em tudo que eu estou falando desse verso aqui. Se Timóteo chegasse, se fosse os dias de hoje, Timóteo chegasse na igreja dele, que o pastor é o Paulo, e dissesse: pastor Paulo, eu fui convidado para um debate. Naquele programa, Vejam Só. O que é que você vai debater lá? Eu vou debater sobre calvinismo e arminianismo. Eu tenho certeza que Paulo vai dizer: tira essa coisa da cabeça. Tem mais coisa para se preocupar aqui, rapaz. Isso vai trazer confusão. Isso vai trazer briga. Ó. O texto vai dizer exatamente isso. Coisas absurdas é o que ia acontecer. E a palavra dá a ideia de tolas, impróprias, especulações irreverentes. Eu já vi debate, hoje faz tempo que eu não assisto mais, mas eu assistia muito, principalmente na minha época de seminário. Né? Sempre nos corredores diziam: hoje vai ter um debate legal, se eu quer, era sempre ligado com essas coisas. Aí eu chegava em casa e ia ver. Aí eu vi, começava todo mundo bem cordial. Pastor, no mês já estava, não sei o quê. Não, o senhor é um mentiroso. Não, mentiroso é você. Aí começava, eu digo: olha aí. E aí no outro dia, quando chegava no seminário, aí, quem foi que ganhou o debate? Para mim foi fulano, foi cicrano. E eu não via piedade naquilo. Nas pessoas ali que estavam comentando, vibrando. E eu digo, o mais importante era a palavra. O debate só vale a pena, meus irmãos, se for para salvar uma pessoa ou para trazer condenação para ela sair correndo de perto daquele que tem a luz. De outra mídia, só vai trazer confusão. Por isso que muita gente resiste a ir para seminário, porque seminário é um negócio complicado, irmãos. Mas é necessário. Lá são provados aqueles que chegam lá dizendo que são vocacionados para o ministério pastoral. Lá são provados. Lá o orgulho, a soberba se manifesta. Lá a humilhação se manifesta. Aí você tem que ter resiliência para aguentar os deboches. Não é? Tudo isso acontece. E Paulo, repito aqui, há 2 anos e meio atrás dessa carta que ele já dizia para Timóteo, 1:4, vou repetir: fábulas, genealogias intermináveis, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus. Eu nunca vi nesses debates. Eu nunca vi. Pode acontecer, porque Deus faz o que Ele quiser. Ele usa aquilo também, certo? Mas eu nunca vi. Se vocês têm, depois me digam, um testemunho de alguém que se converteu ouvindo um debate de pessoas arrogantes, discutindo quem é que tem a verdade, quem interpretou corretamente. Nunca vi. Paulo repete isso a Tito 3:9, evita discussões tolas, são inúteis. Eu tenho certeza que Paulo diria: vá não. Os debates que eu concordo é aquele que você vai, chamada, esse aí eu iria se me chamasse. Pastor, eu queria que o senhor falasse desse tema aqui. Aí eu traria, né, a percepção
dessa visão e dessa visão. E eu pediria a Deus para Deus me dar sabedoria para eu dizer qual é que está mais próximo, de fato, do que a Bíblia agarra. E deixaria sempre o papel para o Espírito Santo convencer aqueles que estão me ouvindo. Mas jamais eu entraria em debate assim. Programado, tá entendendo? Mas se eu estou em qualquer lugar, aquilo do não é não, meus irmãos. Aí eu não fujo desse debate. Mas eu não vou para brigar. Eu vou para dizer, olha, a Bíblia diz isso aqui. Se a pessoa se demonstrar muito rígida, eu vou entender que Deus está endurecendo o coração dela, o discernimento. E eu vou me silenciar. Eu vou saber. Assim também o discernimento vai me mostrar se aquilo que eu estou falando tá mudando. Aquela pessoa está começando a vir uma sede nela. A arrogância está diminuindo, a humildade está aparecendo e eu percebo o desejo dela de aprender mais. Aí eu continuo. É discernimento. Sempre. Então, polêmicas. Reforçando aqui o que eu disse anteriormente. No que seria, nos nossos dias de hoje, discussões insensatas e absurdas. Vou dizer aqui umas bem práticas. Roupa, estilo, costume, preferências pessoais. Não é? Tem gente que briga por isso aqui. Tem gente que vai escolher uma igreja para ficar, não é pela palavra pregada genuinamente, mas é por usos e costumes. Na tua igreja, a mulher pode usar calça comprida? Na tua igreja, a mulher pode usar brinco, batom? Na tua igreja, os crentes podem ir para o cinema? Na tua igreja, os crentes podem ir à praia? Pode. Mas pode tomar banho de bermuda? Ou tem que tomar banho de calça? Tem gente que procura entrar em discussões nisso. Aí as coisas mais absurdas, porque Paulo está dizendo as coisas mais absurdas, parece que ele é onisciente, Paulo, né? De certa maneira ele é, né? Que é o Espírito Santo que está nele. Né? Que tem gente que diz assim, se mulher não pode usar calça de homem, então por que Jesus vestia vestido? Olha aí, a loucura. Por que não pode ter cabelo grande? Jesus tinha cabelo grande. Por que não pode ir para a praia? Parece brincadeira, mas isso é verdade, irmãos. Por que a gente não pode ir para a praia? Se Jesus for o primeiro surfista, olha aí, vai, dorme com essa. Não precisou nem de prancha. Meus irmãos. A outra, que entra aqui, insensatas e absurdas. Pastor, eu gostei muito da sua igreja, visitei sua igreja, mas eu não vou ficar. Por quê? Sua igreja tem bateria. Isso é coisa do diabo, bateria. É. Aí, como eu disse, o discernimento. Irmão, senta aqui. Vamos ler aqui a Bíblia. Olha aqui, Salmo 150, lê aí. Olha aí. Como é que está o negócio aí? Se não, você nem discute. Mas pensa aí, irmão. Que nível baixo é esse desse crente? Que vai medir uma igreja pela roupa, pela bateria, pela guitarra, pelo baixo. Até falei para os irmãos aqui, né? Um irmão, ele até fez um preço muito bom na época que a gente estava fazendo os banheiros aqui. É de uma igreja bíblica fundamentalista. Aí ele viu esses negocinhos de colocar os instrumentos e perguntou se a gente usava guitarra. Aí disse, a gente usa. Disse, pastor, na nossa a gente não usa não, porque guitarra, ela tem um estímulo sexual. Eu fiquei, estímulo sexual? Estímulo sexual, irmão? Eu digo, irmão, desculpa aí, mas não peguei essa não. Tocar guitarra. Isso não é porque quando a pessoa está tocando, ela não fica assim? Ela parece que está se masturbando. Eu digo, valei-me, meu Deus, onde é que esse homem foi? Entendeu? Fiquei tão impactado que quando eu ia tocar guitarra, eu ficava pensando, meu Deus, olha a loucura, irmãos. Aí você vai na igreja do cara, cheio de divisão, se dividiu umas 3 vezes. E teve um irmão que veio de lá para cá e aqui também não se sustentou, foi-se embora. Não vou dizer a igreja, nem o irmão, tá? Porque não aprenderam isso aqui. Conflitos de opinião. Discussão baseada em seu gosto pessoal.
Uma vez eu sei que é difícil, né, você entender essa questão de Deus escolher, né, você e não você se escolher. É difícil você tropeçar ali naquele texto de Romanos, né? Não é de quem quer nem de quem corre. É difícil. Eu sei que não é fácil, certo? Mas uma vez eu discutindo com uma pessoa, a pessoa olhou para mim, aí disse assim: então quer dizer, bichão, que só tu é salvo, é? Eu disse: não, não estou dizendo isso, eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo, que é Deus que escolhe. Agora, eu acredito que Deus me escolheu, eu não posso dizer que Deus escolheu você, né? Você tem que ter essa convicção de salvação. O desdém, sabe? Aí eu me lembro que eu não dei logo Romanos, né? Eu dei Efésios, né? Não, eu acho que eu dei João, aqueles que o Pai me der, eu não vou lançar fora. Aí depois de João, eu dei uma sequência. João, Efésios, aí por final eu digo, rapaz, se no João já resolver, quando ele chegar nos outros, ele já chega dando glória a Deus. Mas se no João não resolver, Efésios vai resolver. Mas Deus, né, a intervenção de Deus ali e tal e tal. Aí se não resolver, aí pronto. O Romanos é a pedra. Aí outra vez me encontrei com essa pessoa e ela veio com os mesmos argumentos. Eu disse assim: mas você leu? Não, eu não li não. Aí largou essa pérola ali, ó, desse jeito, ó. Porque nessa época eu estava no seminário, né? Aí ele foi e disse assim: a letra mata, o espírito vivifica. Aí eu disse: meu Deus, dá mais não, dá mais não. Na cabeça dele eu endoidei. Eu estava muito radical, muito fariseu. E ele não precisava ler a Bíblia, o Espírito confirmava. Aí foi a hora de parar, irmãos. Parei. Mas tem gente que discute isso. Aí a vida de santificação está uma porcaria. Se é casado, o relacionamento está tempo de papocar. E ele está preocupado com o vestir ou não vestir, passar batom ou não passar batom, ir à praia ou não ir à praia, bateria ou não bateria, guitarra ou não guitarra, entendeu? Arminiano ou calvinismo. E aquilo que é prático, ele não. Aí tem aqueles, né, que dizem assim: não, para ter certeza, para não entrar em um debate de confusão, você precisa conhecer as línguas originais. Segundo um maluco aí disse uma vez, que pastor que prega em português está pregando em preto e branco. Quem prega no grego e no hebraico está pregando colorido, né? 4D, sei lá. Não, irmãos. Em síntese, o assunto inútil. Porque se você pegar essas duas palavras aqui, e tudo que eu já falei, do verso 23, insensatas e absurdas, em uma palavra: inútil. Tudo isso que eu falei aqui é inútil, essas discussões. É focar no que é necessário, no que é real, no que de fato traz mudança de vida, no que a Bíblia ela é bem escancarada em mostrar, em dizer. Nas entrelinhas, o que Jesus escreveu lá no chão, entendeu? Quando Jesus foi batizado, a pombinha veio. Será que rolou algum diálogo ali? Qual era a espécie de pombo ali? Veio da onde esse pombo? Assunto inútil, especulativo, é tudo aquilo que gera emoção, calor, mas não gera luz, transformação. Luz, quando eu escrevi isso aqui, a ideia, aquele negócio que acende, não é? Às vezes a gente não vê assim, a pessoa está pensando, está tentando resolver um problema, aí ele mexe, aí acende a luz. A gente entende o quê? Que ele vai saber resolver a situação. Então tem muitas pessoas que vêm para a igreja, o mais que acontece é calor. Calor, emoção, sensação, beleza. Mas você precisa mais do que isso. Você precisa de luz. Se não gerar luz, é aquilo que excita o ego, mas não edifica. É aquilo que cria contenda, mas não produz santidade. Você vai se sustentar numa mentira e vai querer viver função dela. Né? Aí eu faço uma crítica, né, ao movimento pentecostal, que mede a maturidade de uma pessoa não pela quantidade de entendimento. Essa é uma crítica que eu faço aos pentecostais, a maioria deles, que medem a maturidade de uma pessoa não por aquilo que ela entende e vive, mas por aquilo que ela sente, uma experiência. Se ela fala em línguas,
Se ela ora e alguma enfermidade ali, né, é curada, um demônio é expelido. Mas a Bíblia, ela não diz que a pessoa madura, a pessoa que faz isso. Porque a Deus usa até os ímpios para fazer isso. Mateus capítulo 7. Agora, a Bíblia diz que uma pessoa, um obreiro aprovado, é o que maneja bem, é o que sabe ouvir, é o que sabe escutar, é o que sabe sair, é o que sabe entrar, é o que sabe confrontar, é o que sabe a hora de parar de confrontar. É esse que a Bíblia diz, que é o crente maduro. É o crente que cresce em santificação. Então, meus irmãos, não é toda conversa teológica que é edificante. Há debates que inflamam o ego. E hoje não é diferente. Quantas igrejas se desgastam por causa de polêmicas que não têm valor eterno? Quantos crentes se ofendem por assuntos secundários, enquanto descuidam do essencial da fé? Quantos pastores, meus irmãos, gastam energia com contendas, enquanto o rebanho carece de alimento? Esses dias eu vi esses dias não, hoje, um pastor colocou lá um pensamento dele relacionado aí à prisão do ex-presidente Bolsonaro. E eu achei assim, poxa, qualquer pessoa podia dizer isso aí, sabe? Menos um pastor. Isso aí vai gerar muito mais polêmica, no sentido de que Paulo aqui está condenando, certo? Insensata e absurda, do que edificação, do que amadurecimento. Dito e feito, dito e feito. O que esse pastor tem, nos comentários lá eu fui ver, o que esse pastor tem atraído de palavras de baixo calão para com ele, sabe? De pessoas que diziam, eu era seu seguidor, eu não esperava que você tivesse essa percepção. Aí eu olhei e com isso na cabeça, eu digo, Senhor, então se eu fizesse isso aqui que esse cara fez, se eu colocasse na forma como ele colocou, então a tua palavra está dizendo que eu estou errado, né? Que eu não estou produzindo maturidade. Eu estou gerando nas pessoas aquilo que a tua palavra condena, que é ódio, rancor, desejo de humilhar, desejo de proferir maldições, aí um monte de maldição para ele. Eu digo, meu Deus, um cara desse tem a igreja dele para pastorear, e ele larga um negócio desse aqui, o que é que ele quer, meus irmãos? Eu não tenho outro pensamento, a não ser que ele quer exatamente o que está acontecendo. Ele quer a polêmica. É aquele ditado, né, que o mundo diz, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Aqui Paulo está dizendo, o crente de verdade, seja ele pastor, seja ele crente, ele tem que fugir dessas exposições. Então, quantas igrejas não fazem isso, gastam energia assim? Aí Paulo está dizendo, para Timóteo, para mim e para você que está aqui sentado. Não perca tempo, não se envolva, não dê palco para aquilo que é inútil. Sabe, parece que tem pastor, e os membros têm culpa disso. Né? Os membros têm culpa disso, porque eu tenho certeza, eu conheço a igreja que eu pastoreio, eu tenho certeza, se eu tivesse colocado um discurso como esse colocou lá, eu acho que alguns irmãos iam chegar para mim, esse pastor está se envolvendo demais, pastor. Olha aí o que o senhor trouxe para o senhor. Olha a imagem que o senhor está passando do senhor e que o senhor é pastor. Todo mundo sabe que o senhor é pastor da igreja bíblica. Pastor, eu tenho certeza absoluta. Assuntos que os cristãos devem debater porque são essenciais. Eu vou dizer aqui, ó. Que é o óbvio, ó. Que é o óbvio aqui, ó. As doutrinas centrais da fé. Aí, isso aqui você pode entrar. Ó. A divindade de Cristo. Quando alguém disser que Cristo não é Deus, tá aí. Você é um obreiro aprovado que maneja bem a palavra. Não, Cristo é Deus. João 1:1, Colossenses 2:9. Quando alguém disser, não, a trindade são 3 pessoas diferentes, é como o ovo. A clara, a gema
e a casca. Aí tu vai dizer, tu é doido, mancho? Tem isso não. A Bíblia não se dedicou a explicar como é isso não. O que nós temos que crer, e a Bíblia diz é que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus é o Espírito Santo, e pronto, acabou. A inspiração da Bíblia. Você já deve ter ouvido aqui várias vezes pessoas dizer, não, a Bíblia não é inspirada. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Não, a Bíblia é inspirada de Gênesis e Apocalipse. Acabou-se. A salvação é pela graça, mediante a fé. Morte e ressurreição. Aqui Paulo confrontou, que estavam dizendo que já tinha acontecido e Paulo não. A necessidade de arrependimento. Não é só o indivíduo externamente, moralmente mudar. Tem que haver uma transformação no interior, que só o Espírito Santo pode fazer. E aí sim, depois disso, como diz Efésios, e como disse aqui, boa obra para se caminhar. Boa obra faz relação com Efésios, Timóteo faz. Não é obras nossas, mas que Deus preparou para nós, é o caminho da perseverança, da santidade. Digo mais, coisas práticas, sexualidade. Um crente que maneja bem a palavra, nesse debate ele não foge não. Onde você estiver. Entendeu? Aí eu vou até ser mais firme aqui. Nem que não apareça um não. Você tem que dizer, epa, você está em algum canto da questão. Esse negócio aí é coisa humana, dizer que a pessoa nasce homem e que a outra nasce mulher. É a pessoa que decide. Epa! Olha aqui. Gênesis. Deus criou homem, mulher, macho e fêmea. Acabou. Aborto. É assassinato. Acabou. Aí eles ficam atirando e apontando para as consequências. Ah, porque a pessoa foi estuprada, foi um bandido, tudo isso aí. A resposta para tudo isso, o mundo é mau e nós estamos sujeitos a acontecer isso. Todos nós estamos sujeitos a todas as desgraças possíveis. Se não acontece, é por graça de Deus. Se acontece, é soberania de Deus. E acabou. Seja bom, seja ruim. Quem está aqui acompanhando os devocionais sobre providência sabe. O contrário de nascer não é viver, não. O contrário de nascer é morrer. Viver é o que está no meio. É aquela travezinha lá, né? Do túmulo, né? Aquele tracinho. E se Deus é o que traz vida maior. Trazer vida é um negócio fantástico. Ele não vai ser o Deus de tirar a vida? Então pronto. Acabou. Família, casamento. Foi bênção ontem. Eu fui pregar sobre casamento lá, na igreja. É muito bom falar sobre casamento. Outras questões, disciplinas eclesiásticas. Pecou, vai ser chamado aqui como acontece na nossa igreja. Que bênção. A pessoa pecou, se arrependeu, a igreja vai saber. Se for pecado externo, a igreja vai saber. Se for um pecado confessado particular, aí entre o discipulado e o discipulador. Mas se foi exponencial, vem para a igreja. E não é para você ser humilhado, não. É para você ser abraçado pela igreja. A igreja vai dizer assim, irmão, se você se arrepender, nós estamos aqui para lhe ajudar. São poucas as igrejas que fazem isso hoje. Só vive como quer. E por aí vai. Porque Paulo está dizendo tudo isso, porque tem as consequências. Aí eu vou ser rápido aqui e termino. Que ele diz, ó. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe. Então não é nada novo. Você sabe o que tem que fazer. Mas eu tenho que ficar lembrando você. Aí ele vai dizer isso aqui, ó. Que elas só promovem brigas. Aí há aqueles que acham que as coisas que eles insensatas e absurdas, que para eles não eram. Aquilo que eu falei anteriormente, aqueles debates sem futuro. Aí eles começam a receber retaliação. Como, por exemplo, vou fechar em uma ilustração desse pastor que colocou esse negócio. Aí a turma está partindo para cima dele. Aí ele
E muitos vão dizer assim: o pastor está sendo perseguido. Nunca foi esse tipo de perseguição. Paulo, Jesus, nenhum dos discípulos foram perseguidos e mortos porque eles falavam coisas inúteis. Porque eles falavam coisas insensatas e absurdas. Não foi. Foi porque eles pregavam a verdade. João Batista não perdeu a cabeça porque ele disse coisas insensatas e absurdas. Ele simplesmente disse o que a Bíblia nos ensina. Marido casou, aquela é a mulher dele. Qualquer outra que ele pegar é adultério. Não é dele. E João Batista só disse isso. E foi degolado. Apóstolo Paulo foi morto. E tantos outros porque dizia que Jesus era o Salvador. Não existia outro. Então Paulo sabe o que está dizendo. Aí não só ele, tantos outros aí. Pastores de renome. Vive metido em polêmicas. E aí quando vem a Polícia Federal, vai lá em cima dele, é perseguição. Não é. Contenda não combina com o ministério. A discussão inútil não combina com o evangelho. A rivalidade não combina com o servo de Deus. Uma igreja pode sobreviver, meus irmãos, à perseguição, ao sofrimento, às lutas externas, mas dificilmente sobrevive às contendas internas. Só traz divisão. O diabo gosta de ímpios que sirvam, mas ama crentes que brigam. Uma igreja que briga é uma igreja paralisada. Uma igreja que disputa é uma igreja que não cresce. Uma igreja que se dedica ao que é inútil, perde tempo, perde foco, perde testemunho. Mas tudo isso que eu estou falando aqui, eu não quero que você veja como número qualitativo, mas de qualidade. Porque, pelo contrário, essas igrejas crescem, esses pastores são ovacionados. Mas, biblicamente, não é crescimento, é inchaço. Não é saúde, é doença. Tudo que cresce rápido, fora do padrão normal, é visto como doença, irmãos. Doença. Se você tem 12 anos de idade e o seu dedo é de um homem de 50, está errado. Esses dias eu vi uma mulher, que era o pé dela tinha um dedão, aí o outro dedo que tem, meus irmãos, parecia o dedo indicador da mão da gente, o dedo da mulher. Aí o pessoal até brincava, né? Acho que ela aperta a campainha com o dedo do pé, de tão grande que era o dedo da mulher. Não é normal. Se você plantasse, pastor, um milagre aconteceu, então tem que ser milagre mesmo. Eu plantei um pé de milho ontem lá em casa, só acredita que já nasceu milho e ele veio todo empenduradinho com aqueles pacotes que a gente compra para pipoca, já veio tudo estouradinho. Não faz sentido, irmão. A igreja verdadeira, ela cresce com dificuldade, mas cresce. Mas o crescimento, e eu aprendi isso com o tempo, o crescimento que nós, crentes, devemos olhar é o crescimento nosso interior. Números é sempre bom, mas melhor ainda é quando esses dois andam juntos. Quando eu olho para a minha igreja hoje, eu vejo quanto ela amadureceu de 5, 6 anos atrás. Principalmente por aqueles que eu estou dando a oportunidade para pregar aqui, quando pregam, quando ensinam. Então eu tenho um certo tipo de prazer em ver que estão caminhando, estão crescendo. Sabe agora olhar um texto, conseguir enxergar o ponto principal, segurar ali e trazer um alimento para a igreja. Isso é muito bom. Lógico que a gente quer que cresça mais aqui. Mas eu quero que a igreja cresça fugindo dessas coisas que Paulo mandou Timóteo fugir e nós devemos fugir. Então eu insisto para vocês, irmãos da Igreja Bíblica Monte Sião, vão lá e comprem o meu livro. Meu livro trata sobre isso. Que perseguição a gente tem que estar? Que discussão, que debate a gente tem que estar para que a gente esteja equivalentemente igual aos nossos irmãos do passado. Compra lá. Fidelidade que confronta. Quando a igreja é perseguida pela verdade. Duas coisas.
conflito deve ser evitado. A contenda inútil, movida por vaidade, especulação e imaturidade. Agora, o conflito deve ser enfrentado. A perseguição que surge quando proclamamos a verdade com fidelidade. 2 Timóteo 3,12. Olha aí, 12. Verso 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos. São perseguidos pela verdade, não por discussões insensatas e absurdas. Nesse livro eu faço um traço de comparação até chegar aos nossos dias atuais. Então vejam lá, baratinho. Já vendi para muita gente, não sei se aqui na igreja alguém já comprou. Então vou concluir aqui, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus nos convida hoje a uma grande reflexão. Com o que temos gastado nossas forças? Estamos alimentando contendas ou promovendo a verdade? Estamos edificando ou dividindo? Estamos amando a verdade ou lutando por causa do orgulho? E quando eu digo aqui, estamos promovendo a verdade? Por exemplo, esse Twitter que eu vi lá, desse pastor, eu só vi. E lamentei. Mas infelizmente eu vi lá. Como tinha muita gente discordando, tinha muita gente que concordava. Retuitando, curtindo. Eu digo, eita Deus. Eu não fui o que curtiu. Então cuidado. O servo de Cristo deve ser reconhecido não apenas por aquilo que defende, mas também por aquilo que repele. Então eu louvo a Deus quando alguém olha para mim e me reconhece não só por aquilo que eu defendo, mas por aquilo que eu rejeito também. Eu não vou nem conversar com ele porque eu sei que ele não concorda. A maturidade espiritual nos ensina, meus irmãos, a identificar rapidamente o que não presta e o que não edifica, e que não ajuda, e rejeitá-lo com sabedoria e firmeza. Então, meus irmãos, depois de considerarmos o chamado de Paulo para que o servo de Cristo rejeite debates inúteis, precisamos também lembrar que há um outro tipo de conflito, aquele que não nasce na tolice humana, mas da fidelidade à verdade. Como eu disse, verso 12. Se você vai me seguir, como está dizendo aqui, na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo, Jesus serão perseguidos. E aí o verso 13 diz, mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não devemos ser briguentos por imaturidade, mas seremos perseguidos por fidelidade. Que Deus, meus irmãos, nos dê discernimento para rejeitar o que apenas divide e coragem para enfrentar o que necessariamente purifica, que traz santificação, que traz amadurecimento para nós e para aqueles que estão em volta. Que Paulo disse aqui no finalzinho, evite essas coisas, porque elas só promovem briga. Que nós não sejamos instrumentos para promover briga, mas sim, meus irmãos, o baixar das guardas, reconhecer que é pecador e quer viver o mesmo Cristo, do qual eles olham para nós e vê que nos rendemos a Ele. Então, meus irmãos, que sejamos pastores ou cristãos que não se envolvem em debates inúteis, mas permanecem inabaláveis diante da pregação da verdade. Esse é o equilíbrio do verdadeiro servo, o servo maduro. Paz quando possível, firmeza quando necessário, fidelidade sempre. Gostei dessa. Botei até em negrito, para não esquecer. Vou dizer de novo. Esse é o equilíbrio do verdadeiro servo do Senhor, o que é maduro. Paz quando possível, firmeza quando necessário, mas acima de tudo, fidelidade sempre. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos esse servo aprovado, fiel ao Senhor. Curve a sua cabeça, vamos orar.
Senhor, obrigado mais uma vez a oportunidade de falar a tua palavra.